Paz do Senhor, gente. Vocês estão bem? Vocês acham que dá para piorar? Legal. Obrigado. Vou usar aqui, se tiver tem um coquinho ali ainda fechado, não precisa abrir, tá? Vai fazer sentido depois. Gente, que alegria estar aqui. Quero agradecer o convite. O Josué falou conosco, mas agradeço toda a confiança dos pastores da igreja. Para quem não me conhece, eu sou o Jonathan, foi apresentado ali, mas todo mundo me chama pelo sobrenome. Na verdade, a história sobre isso é que eu sempre estudei numa sala que tinha pelo menos 3 pessoas chamadas Jonathan. Então todo mundo diferenciava pelo sobrenome, que é Heck, alemão, obviamente, como vocês podem ver. Mas as pessoas chamam mais de Heck, que daí virou apelido, assim, sabe? Então, enfim, qualquer coisa que me chamar, eu estou aceitando. Porque Jonathan, tu cresce ouvindo de tudo. Ô, Jonas, Jonathan. Então, se o cara me chamar de Washington, eu falo, opa, tá tudo certo, não tem problema, tá tranquilo. Sou casado com a Cris, já fazem 10 anos, agora em abril faz 11 anos de casado. Casei novinho, tenho 31, então a gente casou com 20. A gente tem uma filhinha, a Helena, né? Ela vai fazer 3 anos agora. E fazem 10 anos, logo depois que a gente casou, a gente já começou a atuar com os adolescentes lá em Blumenau. Então fazem 10 anos que nós atuamos com os adolescentes em Blumenau. E isso é um pouquinho da minha história. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa bem comum, bem simples. Se vocês estiverem, sei lá, ouvirem essa mensagem e falar assim, cara, eu vou seguir esse cara porque eu quero acompanhar o que ele posta no Instagram, vai dar ruim, sabe? Porque eu sou bem simples, assim. Eu vivo uma vida comum e eu tenho encontrado em Deus, na simplicidade, o extraordinário que Ele nos chama para viver. Que é, cara, uma caminhada de manhã, é viver com a minha família, é entender que a gente vai ter dias de segunda-feira, de quarta-feira. Já pensou que não tem nada de mais numa quarta-feira? O que tem de mais numa quinta, numa terça, sabe? Não, os nossos dias mais comuns são esses. E eu sou uma pessoa que busca entender que Deus está nesses lugares, nesses momentos, nesses dias também. Eu fiquei pensando muito a respeito do que ministrar, do que a gente fosse trazer para esse dia aqui. E a gente tem falado muito, né? Meu Deus, desculpa, pode sentar. Eu fiz isso uma vez. Tu lembra, né? Fiquei muito pensando a respeito do que a gente poderia ministrar, do que Deus queria comunicar aos nossos corações. Nós temos visto de uma forma muito forte nos últimos dias uma questão de um avivamento em Asbury, algo do tipo. Eu sou alemão, né? E nem alemão eu sei falar, então pior ainda no inglês. Mas nós temos visto, acho que todo mundo tem visto algum tipo de notícia a respeito desse mover de Deus lá, desse avivamento. Cara, cada vez que Deus se move em alguma coisa, vai existir pessoas que vão tentar falar que isso é algo e outras pessoas que vão falar que isso não é algo. Cara, eu acho que aquele avivamento é só um convite, aquilo não é todo o avivamento, mas ele é algum avivamento. Eu acho que hoje nós estamos aqui, é um olhar para eles e falar, ei, vocês não estão sozinhos. Nós estamos aqui também, nós também estamos buscando isso, sabe? Isso é todo o avivamento? É óbvio que não. O meu avivamento verdadeiro, ele também é pagar as minhas contas em dia, é honrar minha esposa. O meu avivamento é ser um bom pai para minha filha, é ser um bom empregado no lugar do meu trabalho. Isso tudo é o avivamento. Mas aquilo também a gente virou a geração, tenho falado bastante sobre isso. Foi uma das conversas quando o Josué estava lá no Blumenau, né? A gente virou a geração que precisa desprezar algo para valorizar outra coisa. Então a gente fala assim, não, isso não é avivamento. Avivamento é você fazer as coisas corretas. Avivamento não é isso, não é o barulho na igreja. Avivamento é você obedecer a palavra, isso é o avivamento. Não. Avivamento é obedecer a palavra, é eu fazer as coisas corretas. E aí eu ser cheio de Deus também. Eu não preciso desprezar uma coisa para eu valorizar mais outra. E a gente tem se tornado uma geração que tem feito muito isso, né? Então eu preciso desvalorizar algo para... Não, isso aí é um barulho, vamos ver na constância onde é que eles vão chegar. Isso é só intensidade, intensidade não leva a lugar nenhum. E é mentira, porque intensidade leva a muitos lugares. Você está vendo essa escada? Se você for só constante, você vai permanecer sempre aqui, ó. Sabe, eu tenho que ter momentos de intensidade para vir para cá.
Então, eu não preciso falar que eu não tenho que ser constante. Eu não preciso falar que eu não tenho que ser intenso. Eu tenho que ser intenso e constante. Eu não preciso desprezar uma coisa para falar de outra. E aí, diante de tudo isso, diante de tudo que Deus tem, eu acredito que seja um momento que Deus esteja nos chamando e Ele esteja buscando pessoas que têm fome, certo? A gente falou já sobre isso aqui, nós já ouvimos isso no culto. É um momento onde Deus está esperando pessoas que têm fome. E eu queria conversar sobre isso. Quando a gente vê um mover de avivamento, como nós temos visto, quando nós vemos um retiro, quando nós vemos uma conferência, quando nós vemos um culto um pouco mais elaborado, com pessoas mais conhecidas, nós vivemos nesses momentos, e eu não sei se você já teve essa sensação. Eu estou desde os 4 anos na igreja, então eu já passei por muitos momentos de êxtase dentro da igreja, onde eu não queria voltar para a rotina na segunda-feira. Só eu que já passei por isso? Teve mais alguém comigo? Quem já passou por isso também? Quem não tem braço? Né? Eu acho que todo mundo já viveu isso em algum momento da sua vida. A gente ir para um retiro, ir para um evangelismo, ir para um projeto como tipo 2 Suas Férias, que a gente acontece em vários lugares do nosso estado, a gente vai para evangelismos e a gente vive algo tão poderoso de Deus que a gente fala assim, cara, eu quero viver isso a vida inteira. Eu quero isso para mim todos os dias. Eu não quero mais essa rotina de trabalho. Não, eu não quero mais ter que olhar para um chefe. Deus me chamou para isso, não para aquilo que eu tenho rotina. E eu vou dar uma pausa para contar uma história para vocês. Mas guarda isso, porque a gente sempre está nessa vibe. Tipo assim, cara, eu quero viver isso para sempre. Eu quero viver essa conferência para sempre. Eu coloco uma pausa nessa história, vamos entrar em outra caixa. Olha só, eu percebi na minha rotina, dia a dia assim, que sempre que eu almoçava demais, eu ficava muito, tipo assim, eu comia demais no almoço, eu ficava lento à tarde. Alguém já também teve essa experiência? Eu amo um cochilo, cara. 15 minutinhos pra mim, maravilhoso. Tá? Tem gente que, não, se eu dormir 15 é pior que não dormir. Não, 15 pra mim é tipo, dá um negócio assim, cara, parece que eu acordei num novo dia. Nenhum Monster é tão poderoso quanto isso. Eu gosto disso, mas assim, nem sempre dá. E aí eu percebi que na minha rotina de semana, principalmente, não tinha como fazer isso. E sempre que eu almoçava um pouco mais do que eu deveria, eu não sei se você já teve aquela sensação de comer demais e você fica até meio lento, assim, meio tipo... se mexe, dá começa a fazer até um barulho, assim, fica... Quando comeu demais à noite, vai deitar, você deita até tipo assim, cara, o que eu fiz na minha vida? Já teve essa sensação? Às vezes isso acontece no almoço, e eu percebi que quando eu comia um pouco mais, eu chegava a esse ponto, não sou tão louco assim, né? Mas assim, quando eu comia um pouco demais, eu ficava mais lento. E é óbvio que existe toda uma explicação biológica por isso, porque o meu organismo ele precisa se dedicar em fazer toda a minha digestão, toda a absorção dos carboidratos, todo o processo ali. E quanto mais eu comer, mais coisa para ele trabalhar ele vai ter, certo? Mais coisas eu coloquei ali para ele funcionar. E sabe o que eu percebi? Que quando eu como demais, eu fico mais lento. Consequentemente, o meu trabalho rende menos. Faz sentido pra você? Eu tô mais lento, tô lá, tipo, cara, daí é aquele lance, já vou tomar um cafezinho, já vem, ou ele toma um cafezinho no trabalho, já vem, vai na cozinha, banheiro, toma uma água, daqui a pouco volta, assim, daqui a pouco começa, mas demora mais. E sabe, lembra que a gente estava nessa caixa aqui, da história do almoço? Vamos voltar lá para outra? A gente não quer parar de viver nesse lugar, né? De retiro, de conferências, nesse ambiente onde Deus nos enche, num ambiente de avivamento. Eu fico imaginando aquela galera que está naquele local de avivamento e as pessoas pensando assim, cara, eu vou viver isso aqui. Tem pessoas viajando para lá para participar daquele culto. Você tem noção disso? E eu acho muito legal isso faz muito sentido. Mais uma vez eu reforço, isso não é uma coisa que menospreza a outra, tem muito poder nisso. Eu tenho certeza que isso tem influenciado, impulsionado, encorajado muitos outros lugares do país, faculdades, locais a fazer o mesmo. Tem muito poder nisso. Mas deixa eu fazer um paralelo dessa caixa, de que nós queremos viver nesse lugar para sempre, com essa caixa, onde quando eu como demais eu fico lento, porque parece que não tem nada a ver. Vai fazer sentido.
Olha só, sabia que tem um propósito para você comer? Não é nem para você sentir prazer, nem para você ficar gordo. O propósito de você se alimentar é para que você tenha combustível para o seu organismo. Certo? Você tem muita gente que tem um carro, uma moto, sei lá, uma coisa que tem que abastecer. Quando você coloca gasolina no seu tanque de carro, para que você coloca ela lá? Para deixar o carro mais pesado? Porque você tem dinheiro sobrando e você quer rasgar uma grana? Você, dinheiro sobrando, vou encher o tanque. Idoso geralmente tem isso, né? Tipo, ele enche o tanque, ele baixou um negócio, acho que eu vou parar no posto, né? E não, o jovem ele vive com adrenalina, né? Eu vivi muito tempo de 20 em 20, hoje em dia R$20 infelizmente não dá mais para viver adrenalina. Você vive frustração aí mesmo. Mas 50 você já consegue viver em adrenalina. Cara, existe um propósito quando nós nos alimentamos. Existe um propósito que é o nosso organismo ter energia. Quando nós colocamos gasolina no nosso carro, existe um propósito, que é mover o carro. Vamos voltar para essa caixa, o retiro da conferência do avivamento, de nós estarmos aqui hoje. Existe um propósito muito claro em Deus estar aqui querendo nos encher. Ele não quer nos deixar nem gordo e nem lento. Cada vez que Deus nos enche, o propósito dele com isso é nos mover para algum lugar. Só que sabe por que a gente gosta de tudo tão cheio? Por que a gente quer viver nesse ambiente pelo resto da vida, onde existe um ambiente onde nós não temos tantas tentações, onde nossos amigos cristãos estão perto de nós, onde nós falamos de Deus, onde nós cantamos sobre Deus, onde as coisas se tornam mais leves? Por que a gente quer viver nesse lugar para sempre? Porque a gente gosta de garantia. O ser humano ele é preso em garantias. E sabe por que a gente gosta de garantia? A gente quer estar nesse lugar porque a gente pensa assim, cara, aqui eu me sinto mais garantido de que eu vou estar perto de Deus. Quantas pessoas já pensaram em algum momento da sua vida que elas seriam mais firmes em Deus ou estariam mais perto de Deus se trabalhassem ou estivessem em tempo integral na igreja? Tenho certeza que talvez todos nós já pensamos isso em algum momento. Olha, se eu tivesse em tempo integral na igreja, se eu tivesse trabalhando, se eu fosse um pastor, se eu ganhasse para isso, se eu tivesse para sempre nesse lugar, se eu fosse um missionário, talvez faria mais sentido, seria mais leve. Mas a verdade é que nós queremos tudo cheio sempre. Por que nós queremos o culto para nos encher? Por que nós queremos o avivamento para nos encher, o retiro para nos encher, a conferência para nos encher, um ambiente favorável para nos encher? Porque nós somos presos em garantia. E sabe por que a gente é preso em garantia? Porque no fundo todo mundo é pessimista. E a gente quer garantias para elas camuflarem o nosso pessimismo. Porque Deus não errou com ninguém quando nos colocou onde nos colocou, mas a gente desconfia a todo momento se o lugar onde estamos é o lugar onde deveríamos estar. Nós somos muito pessimistas. E aí eu queria fazer uma parada com vocês. Vamos lá? Olha só. Eu queria fazer 4 perguntas com você e queria que você me ajudasse, tá? Todo mundo que tem braço precisa me ajudar nessas respostas. Pode ir para as perguntas. Olha só, a primeira pergunta que nós temos. Em todos os países de baixa renda, no mundo, quantas meninas terminam o ensino fundamental? Quem acha que é 20%? São os países de baixa renda. Levanta a mão, por favor. Quem acha que é 20%? Bastante gente, acho que metade talvez. 40%, quem acha? Em todos os países de baixa renda, quantos acham que 40% das meninas terminam o ensino fundamental? Quantos acham que 60% das meninas terminam o ensino fundamental? Tem alguns. Legal. Vamos para a próxima? Onde vive a maioria da população mundial? Países de baixa renda? Alguns? Legal. Países de média renda, levanta a mão. Eu juro que é só esse momento que eu vou pedir para você levantar a mão e eu baixar, depois eu vou parar. Países de alta renda. Vamos para a próxima? No Brasil, vive com até um salário mínimo. Quantos por cento da nossa população vive com até um salário mínimo? Quem acha que 67% da população brasileira vive com até um salário mínimo?
Quem acha que 35% da população brasileira vive com até um salário mínimo? Quem acha que 55% da população, um pouco mais da metade da população brasileira vive com até um salário mínimo só? Legal, vamos para a próxima? Nos últimos 20 anos, a proporção da população mundial vivendo em extrema pobreza, quem acha que quase dobrou? As pessoas vivendo em extrema pobreza, assim como a gente vê aquelas fotos, as pessoas morrendo de fome, passando fome, seja na África, seja no sertão, nesses lugares, quem acha que quase dobrou? Quem acha que está quase mais ou menos igual nos 20 anos, nos últimos 20 anos? Está meio igual, sempre teve, vai continuar tendo, é isso aí. Quem acha que caiu pela metade? Amém. Vamos para as respostas? Em todos os países de baixa renda do mundo, 60% das meninas concluem o ensino fundamental. Vamos para a próxima? A maioria da população vive em países de renda média. Para outra, 35% da população vive com até um salário mínimo. Todo o restante vive com mais do que isso. A renda média das famílias brasileiras é de quase R$3.000. Junto ao que um esposo ganha com o que a esposa ganha, é mais ou menos R$3.000, R$2.800 a R$3.000. Vamos para a próxima? Nos últimos 20 anos, a população vivendo em extrema pobreza caiu pela metade. Você está se sentindo meio enganado ou não? Todas essas pesquisas, elas são baseadas em fatos, dados, pesquisas, e tudo que eu coloquei aqui é verdade. Ele é baseado, tem um livro chamado Factfulness, Fatos Profundos, eu não sei falar tão bem inglês, mas ele significa isso, e ele fala que esse estudo foi feito em pessoas, até no meio da ONU mesmo, e a resposta foi no mesmo nível que a gente aqui, porque todo mundo percebe ou acha que o mundo está indo de mal a pior, quando na verdade ele não está tão ruim assim. E inclusive nesse livro, é bem engraçado que o próximo capítulo pós essas perguntas se chama assim, menos inteligentes que macacos, ou gorilas, porque ele fala que se colocasse um gorila para escolher, ele escolheria no instinto e talvez ele fosse mais otimista do que a gente, entendeu? Porque a gente está sempre olhando para as coisas e achando que está faltando, as pessoas, está todo mundo ganhando pouco, né? Cara, a verdade é que se você ganhar R$5.000 por mês, você vai achar pouco. Se você ganhar 10 mil, você vai achar pouco. Se você ganhar 15 mil, vai achar pouco. Eu não conheço ninguém que seja feliz com quanto ganha. Eu não conheço ninguém que seja feliz com a quantidade de tempo que tem durante a semana. Todo mundo fala que falta tempo, todo mundo fala que falta dinheiro, todo mundo tem uma história triste, todo mundo tem um trauma, todo mundo tem uma dor. Todo mundo tem motivo para não estar bem. Aí você pode virar a vítima, que é o melhor emprego do mundo. Ser vítima é o melhor emprego do mundo, porque daí você não tem culpa de nada. Você pode assumir sua responsabilidade e entender, cara, a vida não é fácil para ninguém, mas tem muita coisa boa na vida para viver. E principalmente quando eu entendo que Deus está comigo, eu posso caminhar diante dele, com ele, de mãos dadas com ele, e as coisas se tornam mais leves. Por que eu falei sobre tudo isso aqui? Por que eu falei sobre esse paralelo? Por que a gente quer tantas... Lembra que eu falei que a gente quer garantias? Por que a gente quer garantia? Porque a gente está preso no pessimismo. A gente olha para a humanidade e a gente pensa que as coisas não estão boas. E de fato tem muita coisa ruim, mas sempre teve. E sabe qual é a promessa de Deus? No mundo vocês vão ter o quê? E aí é para vocês desanimar? Vocês vão assumir o emprego de vítima? Ou vocês vão ter bom ânimo e entender que ele venceu e a gente também pode? A gente está preso nas nossas garantias e a gente gosta de estar cheio. Por quê? Por que a gente gosta de estar preenchido? Por que a gente gosta do ambiente de conferência, de congresso, de avivamento? Ele é muito importante, mas deixa eu te falar um negócio. Deus não está nos enchendo por encher. Barrigas cheias não escrevem histórias. Eu gosto de correr. Inclusive vamos correr de manhã? Quem quiser está convidado, tá? É só procurar a gente no final. A gente vai correr lá no Beira Rio amanhã. Hoje eu já corri também. Gosto de correr. Existe uma regra básica para você, se você tiver um pouco de juízo, de que antes de você praticar atividade física, você não deve comer em excesso. Certo? Se você quer fazer algo para Deus, você vai fazer em muitos momentos onde talvez você não vai estar tão preenchido daquilo que você gostaria. Mesmo assim você tem que fazer. Porque você não se move pelos seus sentimentos, você não se move pelas suas garantias, você não se move por nenhuma dessas coisas, você se move por fé e confiança no Deus que te chamou para fazer o que você faz. A gente é tão pessimista porque de alguma forma, nós estamos nos conformando com o padrão que existe nessa humanidade. De alguma forma nós nos moldamos, nós ao inverso de Romanos 12:2, nós nos amoldamos ao padrão desse mundo, que é um padrão
quer garantias, que acredita que uma casa melhor, com um muro mais alto, com um carro melhor, com um seguro no carro, a vida vai ser melhor. Às vezes a gente precisaria rever um pouco, sabe? Eu acho que voltar. Billy Graham tem uma frase, eu acho que deveria ser a verdade do nosso coração. Billy Graham escreveu uma vez: eu li a última página da Bíblia, tudo vai ficar bem. Ah, tá difícil, tem dificuldades, vai ter sempre. Se eu pedir hoje para vocês aqui, começar a levantar a mão, quem já foi traído, quem já foi machucado, quem já foi caluniado, quem já foi injustiçado, quem já mentiram sobre você, quem já foi roubado em algum momento, não vai sobrar nenhuma mão baixada. Porque existem inúmeros motivos, inúmeras coisas que tentam nos machucar. E por que eu estou falando sobre isso? Porque, cara, eu estou há 10 anos pastoreando adolescentes e uma das maiores crises que as pessoas têm, quase sempre, é chegar para mim e falar assim: Heckman, eu preciso de ajuda, eu não estou mais sentindo Deus. Eu não estou mais sentindo como eu já senti. Eu estou com um pouco de receio. E eu acho que é muito nobre esse medo de não sentir Deus. Mas deixa eu te falar um negócio. Existia um momento da nossa vida, quando você tinha, sei lá, seus 7 anos talvez de idade, você saiu da sua casa e você foi para uma escola, e você saiu dos braços da sua família, e você começou a entrar na sua vida, e nem sempre os seus pais estavam segurando mais a sua mão. Não quer dizer que eles não estavam cuidando de você, não quer dizer que eles estavam te abandonando. A verdade é que eles estavam te impulsionando para o que realmente era a sua vida. Existia um momento quando você tinha talvez alguns vão começar com 12, 14, 15, 16, alguns com 18, alguns mais privilegiados com 20, que você foi para o mercado de trabalho. Quando você entrou no mercado de trabalho, eu tenho certeza que o seu sentimento foi: cara, isso é a vida? Trabalhar, pagar boleto, tentar emagrecer? É isso mesmo? Isso é a vida. E talvez você se sentiu abandonado. Não é porque você entrou na vida adulta e nesse momento que você estava abandonado. A verdade é que você estava iniciando uma trajetória e você precisava se dedicar a isso. E se a gente viver nessa paranoia de que, cara, eu não estou sentindo Deus, então por isso eu não estou aqui, ou eu não estou sentindo Ele, então por isso eu não sei o que fazer, talvez exista algum vestígio de Alzheimer em nós. Porque Deus a vida inteira nos disse o que nós temos que fazer. De amnésia, porque a Bíblia sempre deixou claro que já deveríamos fazer, sentindo ou não, nós devemos fazer. Você acha que eu acordo de manhã assim, eu senti de trabalhar hoje? Olha, hoje eu senti de que eu vou usar todo o meu salário para pagar contas. Oh Deus, hoje eu senti de que eu vou pagar um negócio que eu não estava esperando. O que aconteceu com o meu carro? Estragou e agora eu vou sentir que eu vou botar ele na mecânica só para gastar. Não. A vida adulta é mais do que isso, a vida de maturidade é mais do que isso, sabe? E se a gente viver essa vida inteira com a nossa barriga cheia, a Helena tem 3 anos. Se ela ficar sem roupa, vocês vão ver que ela tem uma pançona. É uma coisa engraçada, ela parece um ET, sabe aqueles do MIB? É muito engraçado. Ela tem uma pançona assim. Por quê? Porque ela é uma criança. O que ela faz na vida dela? Dormir, comer, reclamar e querer passear. É a Helena. É muito massa ter filho, que você pode zoar, tá ligado? Quando é surdo. Hebreus, olha só, abre sua Bíblia em Hebreus. Meu Deus, eu não tinha aberto a Bíblia, né? Tinha gente escandalizado já aqui. Agora vai ficar ruim para você que não estava com a Bíblia aberta agora, porque você vai abrir muito. Hebreus 5:13 fala um pouco sobre isso, sabe? Sobre esse início, esse start que eu preciso ter sobre a minha vida, a minha maturidade. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 13, vai dizer: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no quê? No ensino da justiça. Mas o alimento sólido ele é para quem? Para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A Helena tem 3 anos, ela não sabe discernir entre o bem e o mal. Você com seus 12 anos de idade fez muita coisa errada na sua vida. Seus 15 também. Sabe por quê? Você estava ingerindo, começando a ingerir, falando de alimento espiritual, alimento que era sólido. Então você até sabia o que fazer, mas você fazia muita coisa errada. Tem gente que vai estar com 20 anos fazendo a mesma coisa. Tipo assim, sabe o que é para fazer e continua fazendo errado. Por quê? Ainda está no leite.
ainda não teve exercício constante para discernir entre o bem e o mal. A gente vive questionando algumas coisas, a gente vive querendo garantias, e sabe o que é engraçado? Eu lembro que teve uma vez que a irmã da Cris foi lá em casa e levou as filhinhas dela, e a gente não tinha Helena ainda, isso faz, sei lá, uns 5, 6 anos, a gente não tinha Helena ainda, e a gente sabia que ela gostava daqueles leite fermentado, tipo Yakult, do Bob Esponja, sabe aquele de caixinha? Ela amava aquilo, e a Isabelle, ela foi lá em casa, e a gente comprou aquele packzinho que vem 6, então ela sabia que tinha o leitinho lá, né, fermentado, e ela gostava muito, então ela pegou e tomou um, e ela sabia que tinha mais na geladeira. E foi bem engraçado que ela chegou, tipo assim, a minha cunhada estava aqui e a Cris estava aqui, do lado, ela chegou assim, pra Cris daí, dá mais um leitinho, me dá mais um, tipo como se não estivesse ouvindo, né, e tomou 6 leitinhos, e naquele dia, eles deixaram, né? Você sabe que tio e avô servem para quê? Estragar, né? Para isso, mais nada. Naquele dia que eles tinham feito um fricassê, cara, gostoso, de verdade, a senhora estava no capricho, né? Estava muito bom. E sabe o que foi engraçado? Que quando chegou a hora de comer a comida mesmo, a gente botou o fricassê na mesa, e a Isabelle começou a ficar, ela estava ruim já, de tanto leite que ela tomou, ela começou a passar mal, foi pro banheiro, vomitou e não comeu. Porque ficou tanto no leitinho, tanto no que era o leve ali, ou o que ela gostava de fazer, que quando era para ela ingerir aquilo que seria sustentável de verdade para a sua saúde, ela não estava mais com espaço para aquilo. Existe um momento na nossa vida que nós temos que entender que a nossa vida não pode mais continuar sendo baseada pelo alimento que um dia nos encheu, sabe? Existe um chamado de Deus, esse chamado é em amor, esse chamado é em acolhimento, esse chamado é em nos resgatar, em nos limpar, sabe? Deus é o nosso Salvador, e a gente fala isso quando nós aceitamos a Ele, mas nós também falamos uma outra coisa: Ele é o nosso Senhor. E se Deus não puder ser o seu Senhor, Ele não será o Salvador. Existe um Deus que te acolhe, que te alimenta, mas existe um momento que você precisa ganhar alimento sólido, e barrigas cheias não servem para você só engordar ou ficar satisfeito. Barrigas cheias servem para você caminhar mais uma milha, para você andar mais um pouco, para você fazer mais alguma coisa, para você ter energia para chegar lá na frente, para você continuar caminhando mais. Existe um propósito quando você enche o tanque do seu carro, é para que você consiga chegar daqui até a distância maior possível. Então cada vez que Deus nos enche, Ele não nos enche para nós ficarmos presos nas nossas garantias, Ele nos enche para que a gente fuja das nossas garantias, para que a gente entenda que na vida, a verdade é que a maioria dos nossos dias não vão ser esses dias tranquilos, onde a gente vai estar num ambiente favorável, e a verdade é que aquele que não honra a Deus numa vida secular, numa vida normal de trabalho, algo do tipo, também não honraria mais se estivesse na vida inteira dentro de uma igreja. Logo aquilo já seria um costume do sagrado. Então existe o chamado de Deus para além do leite, sabe? Para além do que é o simples, para além do que é para a criança. Existe um chamado de Deus para além do acolhimento. Existe um chamado de Deus para o envio. A gente vive questionando as garantias. E a gente vive questionando por que as coisas às vezes não acontecem como a gente gostaria, por que as coisas ainda acontecem. Um dos maiores questionamentos de todo mundo que não é cristão, e até de alguns cristãos, é: se Deus existe, por que existe fome na África? Já teve que responder essa? Cara, é um consenso entre a ONU e todas as entidades do mundo. Não existe falta de recurso na África, existe falta de administração do recurso. Tem comida, só não é distribuída da forma correta. Em alguns lugares que você vai ver as pessoas adorando animais ao invés de se alimentar deles. Deus é injusto ou falta de administração? Nós estamos questionando coisas, tentando achar problemas, achando dificuldades, sabe? Enquanto existe um Deus que cuida de nós. E aí, enquanto a gente tentar achar problemas para camuflar as nossas faltas, a gente nunca vai evoluir. Cara, em 10 anos a gente já fez muita coisa lá com os adolescentes. E uma coisa que eu percebi em 10 anos é que, por exemplo, pessoa para quem a gente paga retiro, nunca valoriza. É uma batata só. É o tipo de gente que menos valoriza. Muitas vezes a gente vai fazer isso por muito tempo.
Por muito tempo a gente vai fazer isso, sempre que precisar, mas eu não vou fazer por muito tempo para a mesma pessoa. Alguém está com uma dificuldade financeira e procura a gente, isso acontece direto, tá? Quase todos os meses, cara. Às vezes as pessoas procuram, a gente está com uma dificuldade financeira, a gente faz uma compra de mercado, leva, a gente pega uma conta de energia e paga, a gente pega uma conta de água e paga, a gente ajuda. Agora, quando a pessoa vem pra gente por 3 meses seguidos pra gente pagar a sua conta de água, tem alguma coisa errada. Porque aí existe alguém que está só no leite aqui, que está só no seu lugar de vítima, no seu lugar de que aqui é difícil. E aí é muito mais legal a gente falar assim, nossa, a igreja tem que ajudar, porque a igreja é isso, é nós ajudando os irmãos. Beleza, cara, mas sabe qual é a maior ajuda que eu posso fazer? É sentar com essa pessoa e falar assim, cara, como é que está a tua educação financeira? Porque tem gente que não consegue nem cumprir o horário de chegada no trabalho, mas culpa a igreja porque não está pagando as suas próprias contas. A melhor coisa que eu posso fazer para alguém que está passando por uma dificuldade é instruir ela para que ela esteja vivendo uma vida onde os seus frutos correspondam com aquilo que ele está plantando. E se os seus frutos não agradam agora, que a gente plante frutos melhores, para que eu possa colher melhores frutos e eu não tenha que passar pelas mesmas dificuldades. A Bíblia nunca erra e ela fala que nunca viu o justo mendigar o pão. Se existe alguma dificuldade, foi porque existe uma injustiça em algum momento do plantar. Ah, mas Deus também manda as tribulações, manda, assim como manda os provedores para as tribulações. Você não precisa daí mendigar. Nós precisamos entender o propósito pela qual a gente quer ser cheio de Deus. Por que nós queremos estar completos nele? Por que nós queremos ter mais fome dele? Cada vez que você clama por mais fome dele, você mais clama por uma missão dada dele. Você precisa entender isso. Se você quer ter fome, você precisa ter disposição para caminhar. Se você quer se encher mais, você precisa ter disposição para usar o que você está ingerindo, porque senão você se torna obeso, e todo obeso é lento. E eu não estou sendo, sei lá, como é que se chama esse tipo de preconceito? Gordofobia? Não é sobre isso. Você entende o que eu estou falando, não entende? Se tudo que você quiser é ser cheio, mas você não fizer nada com isso, na verdade você é um acomodado, querendo se ingerir, e a igreja está cheia de obesos espirituais. Mas a obesidade espiritual não vai nos levar a lugar nenhum, a não ser no olhar de crítico, de reclamão, de ranzinza dentro da igreja. As pessoas que entendem de verdade o seu chamado, entendem que eu comi um pouquinho, eu vou andar mais um pouco. Senhor, tenho o que comer, o que eu tenho para comer agora? É só isso? Não tem uma profecia hoje, só tem a Bíblia? Eu vou me alimentar e eu vou caminhar mais uma milha. Senhor, o que eu tenho para comer hoje? É só eu falar com você e eu nem te ouvir? Amém, eu vou me prender no que eu já ouvi um dia e eu vou me alimentar disso e eu vou caminhar mais uma milha. Porque a vida não nos fará cheios a todos os momentos. Essa circunstância favorável para nós, ela vai existir uma vez ou outra, mas é a valorização que nós damos nesses dias comuns que vai nos fazer chegar nos lugares mais altos. Se isso não acontecer, se nós não começarmos a fazer com o que temos, nós vamos apenas ser a geração que trocou o terno pela camiseta, o sapato pelo Vans, e que aprendeu a citar mais livros do que a própria Bíblia numa palavra. E tanta gente tem assim. É engraçado, né? Que as pessoas elas gostam tanto hoje de citar livros, isso é muito massa, eu amo ler também, eu amo também falar sobre livros. Mas às vezes a pessoa fala uma parada assim, tipo assim, ó, conforme Spurgeon escreveu. Cara, a Helena fala isso. Não tem nada demais. Mas parece que tem mais autoridade quando eu cito um escritor. Cara, a gente está se tornando a geração que está citando mais livros do que a Bíblia. Ame livros, se alimente deles. Eu não conheço ninguém que seja burro e que leia. Mas eu conheço um monte de gente que é burra porque não lê. Mas leia ainda mais a Bíblia, ainda mais a palavra de Deus. Porque existe muita coisa ali que você está tentando mastigar de alguém que você considera mais esperto que você, e você está deixando de cavar na própria palavra que é de Deus, é direto para você. Você está tentando terceirizar uma interpretação que Deus pode dar para ti. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1.
A gente vai ler uma palavra muito parecida com o que nós lemos no escritor aos Hebreus. Agora é Paulo que escreve. Os Hebreus a gente não sabe quem foi o escritor. Alguns falam que foi Paulo, outros falam que foi Apolo, outros falam que foi sei lá mais quem. Talvez tenha sido até Paulo que escreveu, porque é muito parecido, mas talvez não. Ou talvez foi alguém que ouviu que Paulo escreveu isso aqui. Mas Paulo escreve aos Coríntios falando o seguinte: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Por quê? Por que vocês ainda são carnais? Por que vocês ainda não podem se alimentar do que é sólido? Por quê? Visto que ainda há inveja, divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como os mundanos. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não estão sendo como os humanos, aí eu vou dar uma pausa nessa caixinha, depois a gente continua aqui. Mas cara, isso aqui não parece muito os dias de hoje? Eu sou arminiano, eu sou calvinista. Ei, não somos de Cristo? Não somos de Cristo? Nós não estamos entrando num dilema que a própria Bíblia já resolveu, será? Estamos querendo falar de salvação quando a gente não conseguiu nem aprender a cumprir a nossa missão. É sobre eleito ou não eleito? Cara, você faz alguma coisa? Continua a passagem. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos. Quem é Calvino? Quem é Arminio? Apenas servos, por meio das quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Nós não seremos recompensados com aquilo que nós nos alimentamos, nós seremos recompensados com aquilo que nós trabalhamos. Faz sentido para você? Barrigas cheias não escrevem histórias. Deus não nos recompensará porque nós nos alimentamos de bons livros, porque nós fomos em boas conferências, porque nós ouvimos bons pregadores. Deus não nos recompensará por nada disso, porque as igrejas do Apocalipse também tinham qualidades assim, mas hoje são ruínas. Deus nos recompensará pelo quê? Pelo nosso trabalho. Quando as igrejas do Apocalipse, as igrejas da Ásia, Deus escreve a eles, Ele vai falar assim: olha, eu conheço suas obras, que você abomina o que é mal, que você vê os falsos profetas e você luta contra eles. Todas essas coisas são boas, mas tem contra você isso. Você vai ver outra igreja, mas tem contra você isso. Eu tenho contra você isso. Deus não nos recompensará porque nós fazemos coisas coerentes. Deus não nos recompensará pelo quanto trabalhamos para Ele, alcançando as pessoas que precisam ser alcançadas. Pois nós somos o quê? Cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concebida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro será construído sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Não é nem Calvino, nem Armínio, nem Apolo, nem Paulo, é Cristo Jesus. Ele é o nosso alicerce. Se a sua teologia está baseada em homens, ela não é de Deus. Não seremos recompensados por estar de barriga cheia. Você quer ser luz às pessoas? O tema desses dias que nós vamos caminhar aqui, hoje é só eu que ministro, mas do que outras pessoas irão ministrar é o que? Revestidos. Por que você reveste alguma coisa? Para que traga proteção, para que você chegue mais longe. Certo? Quando um soldado vai para a batalha, ele coloca o seu revestimento, seja uma armadura, seja uma camuflagem, seja o que for. Por que ele faz isso? Porque ele quer chegar no lugar máximo possível com vida, certo? De preferência ele volta para a casa deles. Existe um propósito para Deus te revestir, existe um propósito para Deus encher você, existe um propósito pelo que hoje a gente tem que falar assim: Senhor, eu tenho fome de você, porque eu quero caminhar uma milha a mais. Eu tenho fome de você porque eu quero caminhar um quilômetro a mais. Tem um pensador que ele diz: aquele que parou no 9º quilômetro nunca conheceu o 10º quilômetro. Aquele que parou no 10º quilômetro nunca conheceu o 11º quilômetro.
Sabe, hoje a nossa oração diante de tudo que já recebemos de Deus, porque a verdade é que nós já temos tanto alimento, Senhor, me ajude a caminhar 1 quilômetro a mais. Senhor, me ajude, eu quero chegar nesse outro lugar. Senhor, está difícil, me ajude a se alimentar, me dê alimento, me dê algum alimento, eu quero caminhar mais 1 quilômetro. Eu gosto de correr, como eu falei para vocês, e eu já fiz algumas provas de distância maiores. A gente chama, uma maratona ela tem 42 quilômetros, uma maratona. Todas as provas que passam disso são chamadas de ultramaratona. Eu fiz 7 vezes, eu participei de uma ultramaratona, que tinha 50 quilômetros de corrida. E cara, é uma parada muito louca assim, ó. E ainda eram provas de prova trail, né? Prova de trilha, assim, você fazia no mato e tal. E é muito massa, que além de toda a tua dedicação em treino e tudo mais, a verdade é que você chega para a prova e você nunca está pronto. Ninguém acorda de manhã e fala assim, vou fazer 50 quilômetros, tranquilo. Não existe isso. São 50 quilômetros, é muita coisa mesmo. E cara, cada vez que eu caminhava 1 km, eu olhava para o relógio que estava marcando a quilometragem e falava, cara, falta mais 49, falta mais 48, falta mais 47, falta mais 30, falta mais 20. Cara, quando você está no quilômetro 30, o seu corpo já está desgastado. Sabe o que você descobre? Eu estou longe demais para voltar e eu ainda estou longe demais para chegar. Mas entre ficar aqui parado e reclamar, eu vou continuar andando. Meu corpo já não tem mais tanto alimento, meu corpo já está fraco, meu corpo está cansado, mas uma coisa é certa, no destino sempre terá mais alimento. E eu vou continuar caminhando, porque uma hora eu vou chegar no quilômetro 50, e quando eu chegar no quilômetro 50, eu vou olhar para a minha trajetória e vou falar assim, eu consigo. Mais uma vez, nós estamos às vezes enganados de um extremo ao outro. Existe uma galera que fala assim, o que importa é a trajeto, não o destino. O trajeto que ensina, o destino não é tanto assim, não. O trajeto ensina, mas o destino recompensa. Existe ganho em todos os lugares. Tu acha que Deus quer te colocar no mundo só para você tomar paulada? Não, tem um lugar que Deus vai te colocar no mundo e você vai falar assim, cara, eu sou muito privilegiado, velho, não é possível. Obrigado, Senhor, mas logo depois disso Ele vai te jogar para a próxima prova. E a vida é sobre isso. A Bíblia diz em Isaías que nós somos como flechas, Ele nos fez como flechas, polidas e guardadas na sua aljava. Você já viu um arqueiro jogar uma flecha, depois que ele jogar a flecha, ele deixar ela lá? Eu vou embora para casa comprar outra flecha. Não, você é uma flecha, cada vez que Deus te joga para um lugar, Ele vem, te tira, te guarda, vai para outra missão. A vida é sobre isso. Aprenda com o destino, aprenda com o trajeto, entenda que Deus está nos enchendo não para nós ficarmos guardados na sua aljava, mas para nós sermos lançados aos alvos que são na nossa cidade, no nosso estado, no nosso trabalho, na nossa família, onde estivermos. Caminhe a milha a mais, sabe? Não viva uma vida onde Deus apenas resolve os seus problemas. Não viva uma vida onde, Senhor, eu preciso de você, Ele te enche, os seus problemas são resolvidos, e aí tudo bem. O Rafa ministrou uma coisa para nós em setembro, ele falava sobre a história de Abraão. Sabe o que é massa? Abraão queria ter um filho. Quando Abraão tem os seus problemas resolvidos, o anjo vem e fala, Abraão, você vai ter um filho, vai ser pai de muitas nações, pai de multidões, e tal. Ele recebe a promessa. Abraão tinha um problema, eu queria ter filho. Deus vem e resolve o problema. Sabe o que Abraão fala para Deus? Deus, eu quero ir com você. Deixa eu te perguntar um negócio. Quando Deus resolve seus problemas, qual é a sua atitude? Você o segue ou você se apega naquilo que Ele te presenteou? Senhor, eu preciso, Senhor, eu não vivo sem Ele, eu não vivo sem ela. E quando você recebe o que você tem, o que você faz? Você o segue ou você se apega naquilo que Deus te deu? Senhor, me abençoe nesse trabalho, me abençoe nessa função. Quando Deus resolve seus problemas, você continua caminhando atrás dele ou você se apega naquilo que Ele te presenteou? Por que é que Deus está enchendo sua barriga? É para você ficar naquele lugar paralisado ou é para que você caminhe até a próxima missão? O que eu faço com isso tudo então?
Beleza, eu entendi. Eu acho que é muito massa. Eu não avisei antes, mas eu não sou tão legal. Então talvez eu falei, bati um pouco, demais. Mas é isso aí. Desculpa aí qualquer coisa. Não deve ser diferente se me chamarem de novo. Mas deixa eu falar um negócio para você. Diante de qualquer coisa que Deus nos dá, como esse dia e tudo que a gente aprendeu aqui, isso é para mim também. Diante de tudo que Deus nos dá, nós temos uma missão sempre de colocar algo em prática. Existe um problema, como nós temos um problema como Igreja de Cristo, nós recebemos coisas preciosas todas as semanas dentro das igrejas. O problema é que a gente faz pouca coisa com isso. Nós temos um privilégio que não existe nenhum grupo na face da terra que tem o privilégio que a igreja tem. Todos os dias, todas as semanas nós sentamos em bancos, em cadeiras, na igreja, para descobrir como ser alguém melhor. Você vai para uma faculdade, você aprende sobre conhecimento. Você vai para o CrossFit, para o beach tênis, sei lá o que você faz. Você vai lá, você descobre como ter uma saúde melhor. Mas você vem para a igreja para descobrir como ser alguém melhor. Só que sabe o que a gente faz com isso? Sei lá. Você começa a ir para a academia, para o CrossFit, para o beach tênis, para o que for. O que você começa a fazer para ter um resultado melhor? Você se alimenta melhor. Certo? Você vai para uma faculdade, você vai lá, conteúdo. O que você faz com isso? Você tem que colocar em prática, fazer as tarefas de casa, né? Você sai com tarefas, deveres a cumprir. A gente vem para a igreja, a gente aprende, leva para o lado, e a gente gosta de apanhar, inclusive. E a gente apanha. Meu Deus do céu, que coisa, o que eu estou fazendo com a minha vida? Apanha, acaba o culto, o que a gente vai fazer com isso? Vou vir domingo de novo apanhar. Gente, temos que colocar missões no nosso coração cada vez que saímos dos nossos cultos. E aí sim teremos cultos que não acabam. E eu queria te ajudar nisso hoje. Eu tenho só 31 anos, eu não quero parecer que eu estou ensinando você, porque eu também estou aprendendo. Eu também estou em desenvolvimento e eu também vou falhar. Mas eu queria te ajudar hoje sobre isso. Primeira coisa, para nós aprendermos a colocar em prática tudo que ouvimos aqui. Grava isso no seu coração. Você precisa ter alguém espiritualmente sobre a sua vida. Você precisa de alguém para prestar conta. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Já é difícil chegar a algum lugar acompanhado. Imagina sozinho. Nós somos obscuros, nós somos maus. Nossos pensamentos são malignos. Quantas vezes são? Nós precisamos ter alguém para prestar conta. Grava isso no seu coração. Tem alguém espiritualmente sobre a sua vida, seu pastor, seu líder de pequeno grupo de célula, não sei como vocês trabalham exatamente os nomes aqui, mas tem alguém para você prestar conta. Pega essa segunda dica, se alimente aos poucos e constantemente. Lembra que eu falei do almoço? Não adianta você vir em um culto, ser cheio de Deus, querer mudar o mundo, quando nada acontecer como você espera, você parar. Se alimente aos poucos e constantemente. Todo excesso é perigoso. Todo excesso é perigoso. Eu preciso aprender a valorizar os pequenos alimentos que Deus me dá diariamente, seja na igreja, no meu trabalho, na minha rotina. Quando eu olho para cima e enxergo que Deus está lá até quando o sol brilha. Terceira coisa, exagere no cuidado. Tem alguém sobre a sua vida espiritualmente, se alimente aos poucos e constantemente. Exagere no cuidado. É melhor você achar que é fraco, descobrir que é forte, do que você achar que é forte o suficiente para ir até um lugar e de repente descobrir que você é fraco. Porque geralmente as pessoas que descobrem isso nunca mais se levantam. Aprendem a impor limites na sua vida, na sua sexualidade, nos seus desejos, nas suas lascívias, naquilo que você tanto almeja, seja sexualmente, seja em dinheiro, seja em carreira, seja no que for. Exagere no cuidado. A Bíblia não fala o seguinte, olha, tenha cuidado com o mal. Ela fala o seguinte, fuja da aparência do mal. Até aquilo que parecer que é mal, foge disso. Exagere no cuidado. Quarta coisa, trace metas sobre o seu futuro e onde você quer chegar. Lucas 14, 28 vai falar, qual de vós querendo edificar uma torre não se assenta primeiro e faz as contas do gasto para ver se tem como acabar aquilo? Cara, onde você quer chegar? Daqui a 5 anos, onde é que você quer estar? Daqui a 10 anos, o que você quer ter construído com a sua vida?
Quinta coisa, conheça e domine sobre as suas fraquezas. Todos nós temos fraquezas. Alguns terão fraquezas sexuais, outros terão fraquezas morais, alguns terão fraquezas espirituais, mas todos nós teremos alguma fraqueza. O homossexual é tentado pelo sexo oposto. O adúltero é tentado pelo mesmo sexo. Aquele que tem um pecado moral é tentado a roubar, ele é tentado a fazer de outro jeito, ele é tentado a ser desonesto, ele é tentado a ser alguém corrupto. Todos nós temos fraquezas. Conheça e domine sobre as suas fraquezas. 2 Coríntios 2:7 vai falar a história de Paulo. Ele fala assim: para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para isso me esbofetear, para me deixar claro que eu não tenho capacidade, eu tenho fraquezas, mas eu preciso reconhecê-las e entregar diante de Deus, a fim de não me exaltar. Eu pedi, Paulo fala, eu pedi para que me tirasse, mas a sua palavra foi qual? A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Barriga cheias não escreve histórias. Deixa eu falar um negócio para você hoje. Eu tenho certeza, não é? Eu sei que é redundância falar certeza absoluta, mas eu vou ser redundante, pleonasmo, porque toda certeza é absoluta. Mas eu tenho certeza absoluta de que Deus já nos deu todas as ferramentas que precisamos para fazer o que nós precisamos fazer. A verdade é que às vezes a gente não está enxergando isso. Foi engraçado hoje, a gente estava no almoço, estava com o José no almoço, e aí como eu estava conversando, estava disperso, eu fui pegar água, né? A gente pegou água com gás, limãozinho e tal, para não tomar refrigerante, né? Peguei água, e aí estava falando, aí estava a Cris ali, eu fui encher o copo da Cris. Sabe o que eu fiz? Eu fui encher com a tampa, estava fechada a garrafa, eu virei assim, eu olhando para ele, eu olhei e falei, cara, eu sou um idiota, pensei comigo, estava fechado então. Tinha falta de recurso? Faltava água? Não. Faltava o quê? Eu não me distraí. Deus já te deu todas as coisas que você precisa para fazer o que você precisa fazer. Aleluia. Só que tem gente aqui, ó. Deus? Cadê você? Senhor, Deus, por que o meu trabalho está tão difícil? Estou passando sede lá. Deus, por que os meus relacionamentos não dão certo? Deus já te deu tudo o que você precisa. Nós precisamos aprender a usar. Que não molhou, não desceu para nenhum lugar ali cabreiro. Nós precisamos aprender a usar o que Deus nos deu. Tem uma história que eu acho muito legal, está escrito em Marcos. Não tinha outra forma de fazer isso acontecer agora. Ou era isso ou eu ia perder o norte. Olha só, existe uma história na Bíblia que eu acho muito legal, está escrita no único livro, né? A única epístola que fala, é o único evangelho que fala sobre isso, é o Evangelho de Marcos. Ele relata o milagre do cego de Betsaida. É um cego que quando Deus o cura, você vai ver todos os milagres que Deus já fez, e não existe nenhum milagre que Deus faz pela metade, exceto esse. Mas calma, vai fazer sentido, parece heresia, mas vai fazer sentido. Cada vez que Deus curava alguém, Ele colocava as mãos, ou Ele liberava uma palavra, Ele fazia alguma coisa e a pessoa era curada. Esse cego não. Deus tem aquele jeito peculiar, Jesus tem aquele jeitinho peculiar de fazer o milagre, do cuspe, né? Como vou curar um cego? Cuspir nele. Vou fazer uma aula minha aqui, fazer um negócio. E aí Jesus já tem esse jeito peculiar. Sabe o que é engraçado? Que
Marcos é o único que não deixa passar essa história. E eu costumo dizer, quando um milagre ele é repetido nos 4 evangelhos, eu olho para isso e falo assim, cara, Deus não queria deixar isso passar. Não é possível, porque Ele botou nos 4 evangelhos, tem alguma coisa muito grande nisso. Mas quando tem um negócio que está escrito só em um evangelho, eu olho assim, cara, por que Deus não deixou isso passar? Tem alguma coisa grande nisso? E eu queria finalizar essa mensagem com você, e eu acho que essa tem que ser a nossa oração hoje. Olha só o milagre que acontece com esse cego. Deus faz esse milagre, Ele olha para o cego e Ele pergunta assim, o que você vê? E a resposta, quando eu falar isso, talvez você vai começar a lembrar dessa história. A resposta do cego para ele é, eu vejo pessoas, é como se fossem árvores andando, como se fossem árvores, a visão do cego ainda não está clara. Daí sabe o que Jesus faz? Ele toca novamente no cego, e a Bíblia diz que aí então a visão dele é totalmente estabelecida, e ele começa a ver claramente. Cara, tem algo poderoso isso aqui para você, para nós, para mim hoje. Na sua vida, hoje, quando você olha para a sua igreja, por exemplo, você enxerga a noiva de Cristo ou você enxerga um lugar com defeitos? No seu trabalho hoje, quando você vai na segunda-feira para ele, você enxerga a missão de Deus e o seu propósito, ou você enxerga um lugar que você precisa ir? Quando você olha para a sua família, você enxerga um pedaço do céu na terra, ou você enxerga um lugar de caos onde você quer fugir o máximo possível, por isso você está tentando tampar esse furo que existe das coisas mal resolvidas dentro de casa com outro relacionamento? A pergunta de Deus para todos nós hoje é: o que você está enxergando no lugar onde você está? Quando você clama para Ele e fala, Deus me enche mais, você está pedindo isso por quê? Diante de qualquer uma dessas perguntas, eu tenho certeza que Jesus sabia que o cego não estava enxergando tudo. Sabe por que Jesus pergunta para o cego mesmo assim? É porque ele queria ouvir do cego se o cego estava satisfeito com aquilo ou se ele queria andar uma milha a mais. Porque para a maioria de nós estamos acostumados e codificados para falar o quê? E aí, como é que tá? Tudo bem? Beleza? Tudo bem. Tudo certo, tá tudo bem. A gente vai conversar com o nosso pastor, a gente quer falar que está tudo bem. A gente conversa com as pessoas, está tudo bem. Está tudo bem? Está tudo bem. Mas quando deitamos nos nossos quartos, nós sabemos que existe um vazio gigantesco, porque a gente não enxerga as coisas como deveríamos estar enxergando. E a pergunta de Deus para todos nós hoje é: o que você está enxergando aonde você está de verdade? Fora daquilo que parece, sabe? Fora dos seus stories, fora daquilo que você posta, fora daquilo que você aparenta, fora da sua maquiagem, fora da sua roupa de marca, fora do seu salário que você recebe, do carro que você tem, fora todas essas coisas, tira tudo que você tem, o que sobra, o que você enxerga. E hoje, talvez precise haver sinceridade no nosso coração e falar: Senhor, eu não enxergo a sua noiva quando eu venho para a igreja, eu enxergo um lugar de defeitos. Senhor, desculpa, porque eu não enxergo um pedaço do céu dentro da minha casa, eu enxergo um inferno lá. Desculpa, Senhor, porque eu não enxergo que o meu trabalho é a minha missão, eu enxergo aquilo como qualquer coisa, menos a minha missão. E se nós não formos sinceros, Deus não nos curará por completo. Se nós continuarmos querendo nos convencer de que está tudo bem como está, e não assumir a nossa responsabilidade de falar: eu estou enxergando errado, eu não estou enxergando com clareza, eu enxergo defeito, eu enxergo problema, eu enxergo um monte de coisa errada, eu enxergo as minhas dores, eu enxergo o abuso que eu sofri, eu enxergo a traição que eu sofri, eu enxergo os machucados que me fizeram. Você acha que Deus está te ferindo porque Ele gosta de te machucar?
ou porque Ele quer fazer você curar outras pessoas que passam pela mesma dor. Quando você enxerga o seu trauma, você enxerga um lugar onde Deus quis quase te matar, ou você enxerga um lugar onde Deus quis te impulsionar para outras pessoas que passam pelo mesmo? O que você está enxergando diante de tudo que você recebeu? Na sua vida, o que você está enxergando de verdade? Você está enxergando uma água que não desce? Ou chegou o momento de você abrir ela e deixar ela encher pessoas? Vamos orar sobre isso. Fica de pé comigo. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Aleluia. Eu não sei nem se eu devo falar alguma coisa sobre essa oração. No final das contas, depois de tudo que a gente já ouviu aqui, e eu falo por mim, porque eu estou pregando para mim também, nós já sabemos que precisamos falar para o nosso Deus, o nosso Pai. Esse é o momento de nós nos desligarmos desse ambiente coletivo e nos tornarmos um pouco egoístas, porque agora é nós e o nosso Pai. Deixa fluir o Espírito Santo hoje aqui. Ele já está fluindo desde que o culto começou, na verdade. Ele também estava fluindo tudo que falamos, mas agora é o momento de nós conversarmos com Ele e falar: Senhor, me ajuda. Eu preciso saber o que fazer com isso que eu recebi. Eu quero ter alguém espiritualmente sobre a minha vida. Eu quero fugir das distrações, fugir da aparência do mal. Senhor, eu quero me convencer de que eu sou fraco e descobrir que eu sou forte. Senhor, eu quero traçar metas para o meu futuro. Eu quero chegar lá porque eu sonhei, eu conquistei, eu fui com você para lá. Senhor, eu preciso de você. Senhor, eu não sou cego igual as pessoas que nem na igreja estão, mas eu também não enxergo tudo que eu deveria enxergar. Eu não sou cego a ponto de nem entender o que o Evangelho é, mas Pai, a verdade é que eu fui salvo, eu continuei e fui caminhando, mas eu nunca parei para te falar um negócio, Pai. Ainda existem coisas que eu preciso ser curado, então limpa essa vista porque eu quero enxergar de verdade. Se ajoelhar no seu lugar. Se você quiser nesse momento, talvez diante de tudo que eu falei, Deus está falando o seguinte: ei, eu quero te usar com palavras sobre pessoas. Comece a liberar palavras sobre pessoas. Talvez você há muito tempo não fale em línguas e hoje você se sente diante disso tudo pensando: Senhor, a verdade é que eu já não estou mais enxergando, me traz luz. E talvez nesse momento Deus te fará falar em línguas novamente. Libere essas palavras. Existe valor em nós sermos cheios, mas existe valor em nós fazermos alguma coisa com aquilo que nos encheu.